disse que há uma tensão entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O motivo seria a volta das comissões especiais que analisam as medidas provisórias enviadas pelo Executivo ao Congresso Nacional, no caso, o presidente Lula, desde janeiro. Agora sim, a gente conversa com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, explica pra gente qual é esse imbróglio. Agora sim, Catiúcia, olha, o que está acontecendo é o seguinte: o Senado Federal aprovou no início dessa semana a volta dessa comissão mista que reúne deputados e senadores para analisar as medidas provisórias. Isso já era comum, mas foi suspenso em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. O problema, segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que essa não pode ser uma decisão só do Senado Federal, precisa ser uma decisão conjunta. A gente tem a declaração do presidente da Câmara. A mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado se reunirão e decidirão em conjunto se e quando haverá a mudança do patrocínio da forma da votação das medidas provisórias. Só para esclarecer, Vossa Excelência, não é a mesa do Senado que faz, são as mesas conjuntas, o ato é conjunto do Congresso Nacional. Essa decisão que foi anunciada pelos senadores acabou criando um mal-estar não só com a presidência da Câmara, mas com os demais parlamentares. O senador Rogério Carvalho, ele explica qual que é o problema, uma reclamação antiga dos senadores de que as medidas provisórias demoram muito a chegar no Senado Federal. A gente tem a explicação do parlamentar. A gente não é pego de surpresa em relação ao que foi elaborado na Câmara e depois tendo que votar aquilo que já vem pronto, sem tempo para poder voltar para a Câmara, para que a Câmara possa se posicionar, e às vezes a gente tinha que aprovar o que vinha da Câmara, só com a discussão praticamente feita na Câmara. Por isso, essa disputa entre as presidências da Câmara e Senado, a questão ainda vai ser discutida mais para frente entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. Daqui a pouco o José Maria Trindade vai comentar esse assunto. Mas antes a gente comenta também que Brasil envia equipe de resgate para ajudar nas buscas por sobreviventes no terremoto na Turquia. O avião da FAB saiu do aeroporto de Guarulhos por volta das 0 hora desta quinta-feira, carregando 6 toneladas de suprimentos para as vítimas. São 42 integrantes de equipes de resgate de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e 5 cães farejadores para ajudar nas buscas. O voo tem destino à cidade de Adana, no sul do país. Agora são 4 horas e 56 minutos, pelo horário de Brasília. E quem analisa, então, essa situação lá no Congresso é quem sempre tem os bastidores da Câmara e do Senado. José Maria Trindade, bem-vindos de volta. Zé, esse desentendimento entre Pacheco e Lira pode dar algum tom diferente às articulações tão constantes para a governabilidade de Lula? Olha, são cotoveladas normais aqui, né? Disputa entre poderes. Com a definição das comissões especiais, as comissões mistas, a Câmara perde poder porque é a entrada natural das medidas provisórias. Mas este é um assunto que já foi inclusive discutido pelo Supremo Tribunal Federal, que considera inválida a votação de medida provisória por aqui que não passe por esta comissão mista. A comissão mista foi abolida durante a pandemia, acabou a pandemia, então é hora de retomar mesmo o ritmo normal. A votação de uma medida provisória passa por esta comissão mista, né, composta de deputados e senadores, para definir urgência e relevância. Catiúcia, acaba de sair daqui do Congresso Nacional o ministro da Articulação, né, institucional do governo Lula, Alexandre Padilha. E ele se reuniu aqui com os líderes governistas e fez o primeiro balanço aqui do Congresso Nacional de assuntos de interesse do governo. E tocou nesse assunto. Afirmou que o governo não vai se meter, isto é um assunto do Congresso Nacional e, na verdade, né? Um assunto de Câmara e Senado. O que interessa para o governo é votar as medidas provisórias de interesse do próprio governo. E ele disse também que haverá um balanço, uma avaliação, uma reavaliação das medidas provisórias, inclusive sobre o COAF, o CAF e outros assuntos por aqui. Mas o mais interessante que Alexandre Padilha disse antes de sair daqui, de que vai mesmo indicar ou redistribuir o governo entre aliados
e também integrantes de partidos de oposição. E aí, parte do PL e do PP vai indicar para o segundo escalão. Há uma cobrança dos ministros agora para a indicação do segundo escalão. Então está confirmada esta divisão do governo, inclusive com a participação de oposição, Cátia.